em uma realidade desconhecida, num lugar vazio, silencioso e morto. Somos arremessados sem nenhuma explicação de onde viemos, para onde vamos ou até mesmo quem somos, em uma história que parece começar pela metade. A dúvida é sempre presente, mas intuitivamente seguimos em frente. Afinal, todo jogo se baseia nessa decisão. Seja muito bem-vindo à Penumbra. Você está assistindo a Dark Stories e hoje falaremos um pouco sobre Inside. Lançado em 2016, esse misterioso game nos conta subjetivamente a história de um menino de camiseta vermelha que surge de uma floresta. Aqui não temos um início habitual, não vemos cutscenes, nenhum tutorial e muito menos algum diálogo. A partir desse começo, seguimos avançando por esse estranho lugar, onde encontramos alguns caminhões carregando pessoas e guardas por todo lado com seus cães farejadores. Mais adiante, percebemos que esses guardas querem o garoto morto, ou talvez eles não queiram ninguém perambulando por ali, já que se eles nos avistarem, eles nos enforcam ou atiram sem hesitar. Depois de uma caminhada curta, mas sufocante, finalmente alcançamos uma fazenda onde vemos vários porcos mortos. Um deles subitamente se levanta e corre furioso na direção do menino. Minutos depois, percebemos que esse mesmo porco possuía uma espécie estranha de larva que parecia deixar ele raivoso ou até mesmo controlar os seus movimentos de certa forma. Ao tirarmos essa larva dele e usarmos ele para alcançar um objeto estranho pendurado no teto, quando o garoto pula, a cabeça dele fica presa nesse objeto, que agora se assemelha mais a um capacete. Ao fundo, corpos aparentemente mortos e pálidos de alguns antigos trabalhadores dali se levantam e o nosso personagem consegue controlar os movimentos deles. Durante o decorrer da jornada, encontramos diversos modelos desses mesmos capacetes, alguns mais potentes, outros já com maior poder de alcance, e sempre ao redor deles encontramos esses corpos mortos que se levantam para servir ao garoto quando o aparato é colocado em sua cabeça. Tudo o que fazemos nos leva constantemente para a direita, até o fim do game, como se o menino soubesse muito bem para onde está indo. E à medida que avançamos, chegamos numa cidade, onde vemos uma espécie de exército de corpos controlados, seguindo uma fila indiana para uma inspeção, até que em determinado momento o próprio personagem passa por essa inspeção, tendo que se disfarçar de um deles, e no fundo vemos algumas pessoas normais assistindo o que está acontecendo como se procurassem algum erro neles ou algum defeito. Nosso personagem continua seguindo em frente instintivamente, como se soubesse que está finalmente chegando em algo, e ele está cada vez mais perto. Depois de um tempo, visitamos algumas áreas abandonadas no jogo. Laboratórios e câmaras de teste foram deixados para trás às pressas, mas nunca é revelado pra gente o porquê. E quanto mais avançamos, mais percebemos o quão bem arquitetado todo aquele lugar é. Vemos inúmeros cientistas trabalhando em laboratórios com grandes tanques de água e armazenagem. Alguns locais, a água fica no teto, com pessoas de ponta cabeça penduradas por uma corda, como se a gravidade estivesse invertida. Essas pessoas possuem nelas vários dos mesmos vermes que vimos no porco inicialmente. E a caminhada continua sufocante, mas avançamos agora por laboratórios monitorados e cheio de cientistas e pesquisadores que já nem tentam mais nos parar, até que em determinado momento alcançamos uma espécie de massa de carne gigante, formada pelo corpo de várias pessoas, e o garoto parece estranhamente familiarizado com tudo isso. Quando o garoto tenta tirar os cabos ao redor da criatura, ele é engolido por ela, que destrói o vidro do laboratório e sai rolando pela sala, destruindo tudo que estiver em seu caminho. Essa macabra massa de carne parece ter algum tipo de inteligência, que à medida que avançamos aumenta e se aprimora. Depois de determinado ponto, vemos os cientistas ajudando a criatura a resolver alguns puzzles mais complicados. E o detalhe mais esquisito é que todos desse local parecem estar se divertindo em ver como ela reage ao ambiente que está inserida. Todos eles a veem e a estudam minuciosamente a cada passo que ela dá e a cada decisão que ela toma. Algumas coisas obviamente não saem como planejado e algumas pessoas acabam morrendo, como por exemplo o homem que aparenta ser o presidente dessa empresa ou corporação. Até que no fim,
conseguimos escapar, quebrando uma parede de contenção, rolando morro abaixo e parando em uma praia onde um holofote de luz aponta diretamente para a criatura. Porém, se voltarmos um pouco, durante a fuga de seu tanque de contenção, em determinado ponto quebramos o teto e caímos em cima de uma maquete bem parecida com o local em que paramos no final do jogo. Isso faz a gente perceber que tudo aquilo foi uma pesquisa com um resultado já premeditado, porém com algumas coisas fora de controle. Muitos dizem que o game se passa em um cenário pós-apocalíptico. Outros já dizem que aquele local é uma enorme ilha, onde uma corporação específica está financiando um grande experimento a partir do investimento de grandes milionários. Isso é ainda mais reforçado e evidente quando vemos que durante a checagem de erro daqueles corpos controlados, atrás ficam várias pessoas bem vestidas que parecem acompanhar o processo. Um ponto muito importante do jogo também são as larvas que encontramos no porco lá no começo. Essas mesmas criaturinhas são vistas naquela sala onde a água fica no teto. Elas parecem se alimentar ou nutrir um dos corpos que está pendurado ali. É de se acreditar a partir disso que o que a larva faz com as pessoas foi o que moveu os cientistas a estudarem esse lugar e criarem esses capacetes, dando início a essa principal iniciativa. E todos os corpos que encontramos durante o game sofreram com a presença da larva, porém ao extrair ela deles, eles perdem completamente os sentidos e morrem de certa forma, exatamente como aconteceu com aquele porco. Durante o game também encontramos uma sereia na parte destruída e abandonada do laboratório, o que revelaria que ela também foi uma tentativa de experimento, que falhou completamente, já que se dermos bobeira ela nos ataca e dilacera o personagem. E então, a conclusão disso tudo é que durante o jogo, nunca controlamos o garoto. O que de fato controlamos o tempo todo é aquela massa bizarra de carne, que a todo momento puxa o garoto até ela. E essa criatura em si nada mais é do que uma tentativa dos cientistas de unir várias consciências em um corpo só, para que todos os outros corpos possuam um controle geral que vem de um só lugar, e ela está lá há anos, puxando as pessoas até ela, e o garotinho foi o último. Ele foi a peça que faltava para atingir o nível necessário de consciência para escapar, e todos lá dentro já sabiam que um dia isso aconteceria, só não sabiam quando. Mas ainda existem algumas outras perguntas que não possuem respostas. Será que o governo de algum país estava tentando aprimorar as pessoas para desenvolver uma espécie de super soldado? Ou elevar a mão de obra braçal a um nível superior, onde uma única criatura controlaria vários trabalhadores que a serviriam de maneira involuntária? E para que isso tudo? Saindo um pouco da história, esse game merece reconhecimento pelo destaque do seu estilo artístico, de suas mecânicas e de seu design de gameplay fantástico. São inegáveis aqui as inspirações de Limbo. O jogo não apresenta nenhum tutorial, nenhum diálogo, e você literalmente só avança para a direita também de maneira involuntária. É como se você, como jogador, também estivesse atrás de algo que não sabe ao certo o que é, exatamente igual ao garoto. Essa ação por impulso nos leva a descobertas e mais descobertas que só aumentam a nossa sede de respostas. E esse é o grande charme desse jogo, assim como a paleta de cores, a trilha sonora e o vazio que elas remetem. E claro, eu facilmente aconselho você a jogá-lo, já que a experiência é única e vale muito a pena. Vai por mim. Esse é um dos grandes clássicos que nunca morrerão.
eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse conteúdo e se interessado pelo jogo. E claro, venha fazer parte da Penumbra, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para me ajudar. Assim, você também não perde nenhum conteúdo como esse. Nos vemos em breve.